Ah, tu já botou, né? O bicho é ligeiro. Eu acho que a Irânia não estava conseguindo lá não, tá, Fernando? É. Aquela... Vou falar com ela aqui. Lá. Entrou aí. Boa tarde, Irânia. Ela entrou, a Irânia? Entrou. Ah, pediu para entrar, né? Peraí, eu não estou vendo ela aqui. Ela está tendo algum problema mesmo. Aí. Entrou, agora sim. Boa tarde, Irânia, tudo bom? Tá desligado seu microfone. Tá desligado o microfone. Irânia, seu microfone está desligado. Ok. Está escutando agora? Sim. Boa tarde, catequizantes. Boa tarde, Fernando Jailson. Desculpa aí, todo... Tudo bem? Toda vez que eu tenho que mudar uma coisinha, me enrolo. Mas faz parte. Fica tranquilo, Irânia, tudo certo. Ok. Vai esperar. Então, acho que estão quase todos já. A gente pode... Temos quantos já? Temos aí 18? 18 Uau! participantes. Né? Só. E aí, Fernando, podemos começar? Acho que sim, vamos começar. Mas a gente só conversa se a turma der um oi, abrir o microfone e dizer assim, boa tarde. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, gente, vamos dar uma boa tarde coletivo aí, vamos abrir esse microfone. Boa tarde. Ei, lá, Maria Laura, Natália, Ítalo. Boa tarde. Oi, boa tarde, turma boa. Pessoal, só estou testando o microfone aqui. João Miguel, olha, Ana Luísa, Letícia,
Só um minuto. Todo mundo recebeu a programação de hoje, né? Dá um okzinho. Receberam? Receberam, gente? Gente, vocês receberam a programação que nós mandamos no coletivo e individualmente? Ah, bacana. Hoje né, Fernando? Hoje é um encontro muito especial com Jesus Cristo, né? Que hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, né? Onde estão as palavras sagradas de Deus. Então, é um encontro muito especial. A cada encontro, quer dizer, cada encontro é especial, mas o de hoje é muito especial, né? Porque ele vai trazer a palavra de Deus para a gente. Então, para a gente iniciar essa tarde, esse encontro cheio do Espírito Santo, né? Eu peço que vocês façam conosco, né, a oração de invocação ao Espírito Santo, para que ele derrame sobre nós, né, toda a luz necessária para que a gente possa compreender a sua palavra. Como a gente sempre fala, eu e Fernando, todos nós catequistas, nós somos emissários da palavra, né, como apóstolo. Então, a gente está aqui para ser um canal entre a mensagem de Deus e vocês, e vice-versa, porque devemos interceder um pelos outros. Então, com o coração aberto, cheio de amor, realmente sentindo a palavra de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, que sopra em nós toda a sabedoria, vamos começar a nossa tarde. Então, vamos iniciando, né, pelo sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Que assim seja. Né? Então, dando continuidade ao nosso encontro, à nossa programação, né? Nós vamos iniciar o nosso encontro lendo a palavra de Deus. Hoje o Evangelho diz tudo, né, Fernanda? O que é que nós somos, na verdade? O Evangelho, Jesus fala muito claro para nós catequistas, para vocês catequizantes, para todos os fiéis, para todos os cristãos. Então, hoje eu vou pedir a um de vocês para ler o Evangelho, porque vocês receberam um link do YouCat, né, que é o YouCat que é diário, que lá está exatamente o Evangelho do dia, a inspiração para a gente refletir. Que tal, Natália, você lê o Evangelho para a gente? Leio sim. Pode ser? Então, vai lá, Natália. Eu peguei de outro lugar, mas tá a mesma coisa, né? Porque o lugar tá o mesmo. Não, mesma coisa, vamos lá. Minha Bíblia, quem não tem a sua Bíblia agora tem a Bíblia online, né? E vocês podem abrir no celular. Mateus 16, 13 a 20. 13 a 20. Dá um tempinho, Natália, só para o pessoal abrir. Só para contextualizar, hoje no nosso enquete, uma das perguntas é como ler a Bíblia. Tá? E quando você vê aí,
para vocês acompanharem, né? Pode abrir isso aí. Mateus 16, tá? Então, está no teste, né? Aí, Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 20. Certo? Já abriram? Pode começar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Legal, Natália. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem... Tá certo? Tá certo, gente? Só pra ter certeza. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus Natália, discípulos: Oi, continue. Pode falar calmamente. Lê calmamente, sem pressa. Vamos lá, querido. naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irânia, ativa o seu som. Pronto. Obrigado, Natália. Tudo conseguiram acompanhar? Certinho? Bárbara disse que sim. Parece que o microfone ligado. É só o nosso. Ian. Aberto. Sim, tudo bem. Vamos lá? Primeira coisa uma questão mais de. Fala que é uma etiqueta, né? Na internet, né? E é o seguinte, a gente não vai ajudar ninguém a ligar a sua câmera, mas o que eu venho percebendo que está ocorrendo nas coisas online, as pessoas estão finalmente se dando conta que é necessário que as câmeras fiquem ligadas, tá? Só para vocês saberem, assim, né, como que a gente... O que está acontecendo, né? A gente está nesse momento, né? Muitas coisas estão mudando e todos estão começando a aprender, né? Como utilizar essas ferramentas. E o que está acontecendo? Eu tenho muitas reuniões na escola e cada dia que passa, mais pessoas deixam suas câmeras ligadas, né? Vocês não precisam, não. A gente pode, aos poucos, e é só para vocês saberem o que está acontecendo. Por que a câmera ligada? Porque quando
é uma presença que você está demonstrando que você está presente, de verdade. E isso começa a ser cada vez mais questionado, as pessoas começam a pedir essa presença. Provavelmente, se vocês estão fazendo aula online, algum de vocês deve estar acontecendo, para você estar presente sem estar com a câmera ligada. São coisas que estão acontecendo nesse momento, né? É bem interessante a gente começar a entender isso aí. Então, quando você, de repente, pode entrar numa reunião, e lá nessa reunião você perceber, né, tá todo mundo com a câmera ligada, só você desligada, aí você já entende, ó, não, peraí, aqui eles estão com a cultura de todos estarem com a câmera ligada para observar que tem gente lá. Então, é só para a gente começar a se atentar a isso, está acontecendo, né? Era uma coisa que eu também deixava a câmera desligada, aí de um tempo depois eu falei, não, mas peraí, eu vou deixar, eu desligava, né? E aí a gente acaba dispersando, né? E aí, a partir do momento, eu falei, não, eu vou ligar em respeito, né? E também porque está acontecendo esse movimento, né, das pessoas, tá? É só um toque aí para vocês começarem a entender como que está acontecendo essas etiquetas, né, na internet. Então, o nosso evangelho de hoje, né, todos acompanharam. Eu colei aí no chat, para quem não conseguiu acompanhar ele todo, quem quiser dar uma olhadinha, tá? Ele está aí. É um evangelho muito interessante, tá? Ele vai como se fosse o primado de Pedro, né? Quando Jesus instituiu mesmo Pedro como o cabeça da igreja, né? São Pedro, de certa forma, aí está o prenúncio disso tudo aí, que Pedro seria essa pessoa que guiaria mesmo os apóstolos. É interessante a gente entender que esse guia, Pedro, ele não estava, nesse momento que aconteceu essa leitura, ele não estava ainda plenamente pronto, né? A gente sabe que São Pedro, ele Jesus 3 vezes, ele teve uma série de falhas, né, humanas durante a sua caminhada depois dessa revelação. E isso não é demérito nenhum, né, a Pedro, porque o que está acontecendo aqui é provando a humanidade, né, de São Pedro, e como Deus, ele não escolhe as pessoas preparadas, ele prepara os escolhidos. Então, se Deus te escolheu, ele vai te preparar. E ninguém ninguém já está pronto, né? Seguir Jesus é um caminho, né, que a gente, ao longo de toda a vida, a gente vai exercer, a gente vai buscar esse caminho aí. E São Pedro não foi diferente. Nesse momento aqui, ele também prova uma coisa muito importante para a gente, principalmente que a revelação ela vem do Espírito, né? O próprio Jesus vai dizer, no Evangelho está dizendo, que o que não foi que ele te disse, ele disse a Pedro depois, né? Olha aí. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, essa revelação, ela não pode vir de obra humana. Você só vai conhecer a face de Jesus, você só vai conhecer quem é Jesus no momento que o Espírito Santo, ele te revelar. Ninguém pode, né, ninguém pode, a partir de estudos científicos, de lógica e tudo mais, conhecer a verdadeira face de Jesus. As pessoas tentam, né, os arqueólogos tentam, os historiadores tentam buscar aquele Jesus, mas é aquele Jesus que ele é buscado dentro das ciências naturais, dentro da arqueologia, dentro dos registros históricos, dentro de uma ciência puramente humana, e eles vão buscar aquele Jesus. Tem gente que fala que Jesus era um revolucionário, outros falam que ele era assim, era assado, e vão buscar esse Jesus com essas doutrinas, com esses conhecimentos humanos. Mas o verdadeiro Jesus, ele é muito mais do que isso, né? Jesus é mais que isso. E quem nos revela essas faces, e de diversas formas, e para cada um em particular,
é o próprio Espírito Santo. Ele vai nos revelar quem é esse Jesus, e para que ele te revele, você precisa pedir, porque é uma promessa de Deus que quem pedir essa revelação, ele será revelado. Então, é uma revelação puramente do Espírito. Ninguém humano pode, com conhecimentos humanos, entender isso aí. Um pouco o que a gente vem, de certa forma, trabalhando aqui na nossa catequese é justamente essa distinção entre a fé e a razão, né? Não de maneira que a gente oponha a fé e a razão, mas que a gente consiga encontrar na fé essa razão, né? E nesse sentido a gente vai contra o que a ciência puramente humana, a ciência mundana, a gente vai contra, porque Catequicirânia, seu microfone tá ligado e tá dando eco, alguma coisa do tipo, aí não dá pra ouvir. Tá bom, obrigado. Acho que é o seu mesmo. Né? Obrigado. Então, continuando, essa ciência puramente mundana, ela não dá conta dessa revelação que Deus tem para nós. Então, esse trabalho que a gente vem, de certa forma, fazendo aqui na nossa catequese, é buscar a razão na fé, que é diferente da ciência do mundo, que tem fé na razão. É totalmente diferente. Se você escreve fé na razão, ou você escreve textualmente mesmo, fé na razão, essa frase, ou razão na fé. Né? O sentido de dessa simples mudança, ele é muito profundo. Isso é uma frase somente, né? Somente uma, mas revela muitas coisas a respeito até da dinâmica, né? Da dinâmica do reino, né? Que a gente poderia dizer um pouco sobre isso aí. Ou seja, vocês já pensaram aí na possibilidade, por exemplo, dos nossos costumes que a gente exerce no dia a dia, o jeito que a gente toca a vida, ele ser totalmente errôneo, ou no mínimo, ele está distanciado da forma como Deus procede, ou mesmo como é a dinâmica do reino de Deus? Você já pensou que tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, que a gente considera natural, ele está, de certa forma, errado, ou então está se distanciando de como Deus procede, de como Deus exerce a sua sabedoria, ou revela a sabedoria a nós, revela a inteligência a nós? Já pensaram nessa possibilidade? E, nesse momento, contestando isso, como a gente poderia tirar algum proveito, né, desse questionamento? Né? Daí a gente... alguém tem alguma questão nesse momento, só para a gente poder prosseguir? Irânia, quer complementar alguma coisa nesse início? Tá desligado o microfone. Oi, Bárbara. Bárbara tá online também. Gostei. As mulheres aí, ó. Só porque eu falei. Não, Fernanda, eu acho que é isso. Iniciar com o Evangelho é muito importante, como eu falei. Porque o que é que vai nortear a nossa vida como cristãos, né? É exatamente a Sagrada Escritura, a Bíblia, porque lá contém todos os ensinamentos que foram inspirados pelo Espírito Santo aos apóstolos, né? E aos escritores da Bíblia, e que isso tem que ficar claro para a gente, né? Que não é só isso aqui, a Bíblia, né? Por que a Bíblia é o livro sagrado tão importante? Porque está a palavra de Deus.
É aqui que está a palavra de Deus. Então, ou nós somos, é o que o Fernando falou, ou nós somos cristãos e seguimos a palavra de Deus, ou não. É ou não é? Você tem fé ou não? É através da Bíblia, né, da tradição da igreja, exatamente que a gente amadurece, fortalece a nossa fé, né, em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né, na nossa igreja. Então, a fé, ela é conquistada dessa forma. E a gente tem, ou você é ou não é. Então, eu acho que quando Jesus falou para Pedro, exatamente isso, ele disse, olha, quem está te formando aí é o Espírito Santo que meu Pai enviou. Então, é isso. Não é o homem, né, que ele faz a sua parte, ele transmite, mas o verbo, a palavra é de Deus. Então, eu acho que a gente iniciar esse encontro reforçando isso, se nós vamos ou não honrar a palavra de Deus, a verdade é essa, né? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco a Bíblia para isso, para a gente refletir qual é a nossa opção. A grande pergunta. O que é que nós queremos com a nossa fé? Né? É isso, Fernando. Está contigo, amigo. Isso mesmo. A Irane, então, iniciou, né, introduziu esse assunto que é o assunto de hoje, da nossa catequese, sobre a Bíblia, né? Vamos entrar em setembro aí, que é o mês da Bíblia também. A gente celebra nosso livro sagrado, e as perguntas do Yucat vão tocar muito nesse ponto aí da Bíblia, de como e alguns questionamentos muito interessantes, que a gente vai retirar algumas reflexões e trabalhar em conjunto com essa questão da humanidade de Pedro, por quê, né? E como acontece essa dinâmica aí do rei. Não sabemos exatamente como funciona, porque, né, como seres humanos, a gente não tem essa, né, somente se Deus revela. Isso aí é bom a gente ter bastante claro, né, que essas coisas de Deus, quem nos revela é o próprio Deus. Nós não podemos, com a nossa ciência, chegar a essas compreensões. E daí que a gente vê a riqueza, né, e a maravilha que essa vida em Cristo, né, que é uma vida muito dinâmica, uma vida com a sua água viva, né, água viva. Então, as perguntas do Yucat, né, a pergunta 14, daqui a pouco a gente volta na 13, mas a 14 é exatamente isso. É verdadeira a Sagrada Escritura? É verdadeiro o que está escrito na Bíblia? É um questionamento de jovens, né? Se vocês se lembram, né? O Yucat, ele foi feito a partir de perguntas feitas por jovens na idade de vocês. Acho que entre os 13 e os 19 anos, se eu não me engano, foram jovens que fizeram algumas perguntas e elas foram sendo respondidas com base no catecismo, na linguagem jovem também. Então, uma das perguntas, né, que não é só jovem que tem, mas todos nós, né, em algum momento a gente vai ter um questionamento sobre isso, é se é verdade o que está escrito ali, certo? E a resposta é clara, elas ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus, porque são inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e tem Deus por autor. Certo? Eu vou conectar essa pergunta a 15, que é muito interessante também, né? É uma pergunta ali. Como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo o que nela se encontra está correto? Tá? E aí a gente vai entrar nessa questão da humanidade e como funciona a dinâmica do reino. Essa dinâmica, ela é um mistério, inclusive, para nós, né? Ninguém tem a resposta, como eu disse, ninguém tem essa resposta completa,
ela é uma questão que a gente, entre catequistas e catequizandos e os membros da igreja também, a gente vai tentar responder e delinear um pouco dessa dinâmica de como Deus procede. E como Deus procede? Ele procede com uma infinita misericórdia na própria humanidade, na nossa própria humanidade. Então, lembrem, vamos tirar um pouco do contexto do que a gente leu, mas lembrem lá, quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Ele poderia muito bem, né? Deus é Deus, ele pode criar comida com fartura, né? É um pressuposto, né? Ele poderia criar comida com fartura, mas ele precisou de uma ação mínima de alguém chegar com alguns peixes e alguns pães para ele poder alimentar uma multidão de 7.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então, Deus quer nossa atitude. Ele não quer que a gente fique aqui parado esperando alguma graça. E isso é muito interessante porque dentro dessa dinâmica, vocês podem tentar compreendê-la por vocês mesmos, mas dentro dessa dinâmica a gente temos na nossa sociedade, por exemplo, pensamentos que não sei se vocês conhecem, mas pensamentos que chamam gnósticos. Esses pensamentos são contra a doutrina da nossa igreja, contra Jesus. E um desses pensamentos gnósticos, eles fazem justamente a divisão entre mente e corpo. Essa divisão entre mente e corpo, ela acaba por, nesses gnósticos, gnósticos seriam assim, as religiões, essas religiões seitas, religiões de, como é que a gente pode dizer, espiritualistas, esses outros tipos de religiões que, fora as religiões meio doidas, assim, de todo tipo de outras religiões, elas meio que vão se encaixando nesse conceito de gnóstico. E uma das coisas que todas elas mais ou menos levam é essa separação entre mente e corpo, de modo que eles dão muita importância às questões da mente e desvalorizam o nosso corpo. Então, é como se você fosse uma alma que tem um corpo. Isso pode até parecer muito familiar, e talvez seja mesmo, porque muitas coisas que a gente ouve hoje, a gente vai fazer essa dualidade entre mente e corpo. E a gente sabe que essas coisas não se separam. A igreja, ela vai começar, ela preserva isso, porque o próprio Jesus, a ressurreição foi de corpo, foi total, ela não foi um espírito somente. O corpo de Jesus também estava presente na ressurreição. Não existiu uma separação disso aí, como não existe. Mas esses pensamentos que são colocados dentro desse gnosticismo, eles fazem uma degradação do corpo e fica só na mente. Então, nesse sentido, como se eles dissessem que a humanidade, né, a nossa humanidade, seria uma coisa a se jogar fora. Basicamente, a gente poderia dizer isso aí, como se não valesse nada. E, no final das contas, é a nossa realidade, nós não precisamos ir muito longe, né? Esse corpo que você está aí, ele vai te acompanhar pro resto da sua vida. Você precisa cuidar dele. Porque esse corpo é a manifestação do seu espírito também. Ele não é uma coisa separada disso. Então, voltando agora para questões da Bíblia e dessas escrituras, certo? Juntando essa dinâmica do reino, a escritura, ela é feita por mãos humanas, mas inspiradas por Deus. Então, quando a gente vai observar os evangelhos, ele não foi feito não foi um autômato, né? Não foi alguém que foi, sei lá, teve um raio e a pessoa começou a escrever sem
uma consciência puramente humana escrevendo o que Deus estava revelando. Ou então ela não caiu do céu pronta. A dinâmica do reino quer a humanidade, e é para isso que nós fomos chamados, e é para isso que Jesus veio aqui. É para isso que Jesus ele pisou nesse mundo. Para que essa humanidade, esse corpo, essa forma que nós temos hoje, seja, de fato, glorificada no final. E é com ela que nós devemos chegar ao reino. Porque se você observa, como a gente também já viu nos encontros passados, o pecado, a maldade, também vão nos acompanhar até o fim da vida. Nunca você vai conseguir viver numa sociedade sem o mal. O nosso mundo, ele é permeado disso aí. O joio está entre nós, certo? Agora, quando você quer fazer o paraíso na Terra, você simplesmente o que você vai construir é um inferno aqui para as outras pessoas, porque você como humano, você não pode muito, você é limitado. Então, a gente precisa mesmo dessa inspiração do Espírito Santo. E essa inspiração está, inclusive, nos livros da Bíblia. Então, se acaso ocorre alguma inconsistência histórica em alguma parte da Bíblia, observem que ele foi escrito por seres humanos, não foi. Ela é inspirada por Deus, escrita na linguagem que nós podemos entender. Parece que escrever seja uma coisa natural. Não, mas ela é uma criação, uma linguagem que o ser humano desenvolveu, uma coisa que não naturalmente existe, né? Então Deus quis autores humanos, tá? Então essa dinâmica nós devemos tentar compreendê-la, primeiramente. De maneira íntima, tente entender como isso aí acontece na sua vida. Como Deus quer que você, como ser humano, faça alguma ação e, a partir dali, ele vai comandar o restante. Quer falar alguma coisa, Irânia? Complementar? Para a gente passar para a próxima. Está desligado. É porque estava dando eco, desculpa. Eu estou até colocando aí no chat exatamente o que diz o catecismo, né, sobre a palavra de Deus, que faz uma síntese nisso que você está falando, né? Tá desligado o microfone. É exatamente, né? Tá escutando agora, pessoal? Tá legal? Sim. Então, assim, é só para reforçar o que o Fernando falou em relação à Sagrada Escritura. O catecismo, né, como ele falou da Igreja Católica, na página 35, fala exatamente, né, no item 81, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Né, Fernando? Eu queria ler, que está no nosso catecismo, né, da igreja, que fala exatamente isso. É o Espírito Santo que está, né, guiando os apóstolos no momento que escreveram a Bíblia, né, os seus evangelhos, e é que nos inspira também a entender, eu, você, todos nós, fiéis cristãos, né? Então, para toda vez que a gente quer interpretar a Bíblia de forma correta, é igual a leitura na igreja, a gente está lá assistindo a liturgia, primeira leitura, segunda leitura, salmo, o evangelho, as orações que são feitas. Se a gente está lá só, né, a gente não vai sentir a presença do Espírito Santo e não vai sentir o que realmente
Jesus quer nos falar naquele momento, o que a palavra quer falar naquele momento, que às vezes é a primeira leitura do profeta Isaías, né, o próprio Salmo, né, traz mensagem. Então, todo o momento da liturgia é um momento que deve ser contemplado. Né? Então, se a gente chega na igreja, está preocupado com o cabelo, está preocupado com a unha, né? Está preocupado com o menino, a menininha que está do lado, o que acontece? Ali, aquele momento, é um momento de contemplação. Né? Então, no momento que as leituras, as orações são feitas, a gente deve estar na contemplação, deve estar com o coração aberto para escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Né? É isso aí, Fernando. Pode continuar, amigo. É isso mesmo. Essas leituras, elas têm que ser... a gente tem que tentar livrar a distração, né, no momento que a gente está lendo isso aí. E uma das... seria uma técnica, né? Não sei se vocês já viram falar sobre a Léxio Divina, né, que é uma forma de ler a Bíblia. Né? Então, quando você pega uma passagem, a gente pode pensar um pouquinho aqui sobre a Léxio Divina. Eu colei aí aqui todos os livros da Bíblia, tá? Está no nosso YouCat também. Então, ao todo, são 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Estão todos aí no chat, né? Se quiserem dar uma olhada aí. Então, vai perguntar, né, qual que é o significado do Antigo Testamento para nós cristãos. Essa é a pergunta 17 do YouCat. E o significado do Novo Testamento para nós também. Tá? Então, no Antigo Testamento, Deus mostra-se como o criador e o sustento do mundo, como um guia e educador da humanidade. Também os livros do Antigo Testamento são palavras de Deus e sagrada Escritura. Sem o Antigo Testamento, não é possível compreender Jesus. Não sei se a gente já viu aqui, a gente nessa catequese mesmo, a gente já falou um pouco. É como se a Bíblia fosse um relato, né? Ela é um relato de quando o Messias pisou nessa terra, nesse mundo. E é um relato muito bonito, né? Ele tem o antes, certo? O momento de Jesus, que são os evangelhos. O antes seria o Antigo Testamento. O momento que o Messias estava aqui, são os evangelhos. E, posteriormente, o que é todo aquele ensinamento, qual foi o fruto que ele deu, que seriam os Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo. Né? Então, a Bíblia, imagina, se fosse ter um evento, né? Imagina que você vai fazer um evento muito importante, um congresso sobre uma coisa muito importante para você, certo? E aquele congresso, ele tem os seus registros, né? Ele vai ter o registro como você planejou, como aconteceu e qual foi o resultado daquilo ali. Quando você tem algum encontro de algum órgão importante, vamos pensar, você um encontro lá da Unesco, por exemplo, você tem todo os escritos que são planejamentos, o que acontece no evento e o posterior àquilo ali, as publicações do que aconteceu. Mas, a gente poderia fazer um leve paralelo nisso aí. Um evento tão importante quanto a vinda do Messias, ele pisando aqui, né, entre nós, Deus conosco, ele foi o registro, a Bíblia. Tá? Então, a importância do Antigo Testamento, ela está nesse sentido aí. O Antigo Testamento, ele vem, de certa forma, preparando, né, aquele povo para receber o Messias. Certo? E a importância, o significado do Novo Testamento para nós é o seguinte: no Novo Testamento, consuma-se a revelação de Deus. Os 4 evangelhos, né, que é São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, são o coração da Sagrada Escritura e o mais precioso tesouro da Igreja.
Nele mostra-se o Filho de Deus como ele é e como vem ao nosso encontro. Nos Atos dos Apóstolos, conhecemos os primórdios da Igreja e a ação do Espírito Santo. Nas cartas apostólicas, a vida do ser humano é iluminada em todas as suas dimensões pela luz de Cristo. No Apocalipse de São João, antevemos o fim dos tempos. Então, olha só, basicamente é isso que a Bíblia significa para a gente. O Antigo Testamento, os evangelhos que contando como Jesus, né, viveu aqui, um pouco disso aí, e as cartas de São Paulo e tudo mais. É interessante entender, já que a gente está falando de escritura, é como se Jesus fosse a palavra de Deus. Deus imagina, Deus, na sua infinita sabedoria, poder, ele quer te falar uma coisa. Como ele iria dizer? Você acha que ele iria escrever uma carta com alfabeto humano, escrito ali com tinta? Pode ser uma tinta de ouro, né? Ele vai te escrever uma carta para você. Então, Deus, infinita sabedoria, Criador do céu e da terra, ele vai te escrever uma carta. Ele escreve uma carta para a humanidade. Ele iria usar o melhor papel, com tinta de ouro, escrever lindas palavras. O que Deus fez? Ele enviou o Filho. Olha, o Filho é a carta de Deus para nós. Olha só, o que é Deus? Se Jesus é a carta dele para nós, então tudo que Jesus fez, tudo que a gente consegue, né, nem pode ser escrito aqui. Essa é a carta de Deus para nós. Quer complementar, Irane? Liga o microfone. Você falando me veio uma inspiração aqui no coração, que é exatamente, né? Eu acho que a carta de Deus, olha que coisa. Então, toda vez que se a gente prestar atenção, né, quando diz o verbo, está na Bíblia, se fez carne e habitou entre nós. É mais ou menos isso, né, Fernanda? Aliás, é isso, né? Exatamente. Antes de Jesus vir, o que é que nós tínhamos? A palavra dos profetas que dizia que vai... Se a gente olhar com tranquilidade alguns trechos, não é toda a Bíblia, você vai lendo, você vai ver que no Antigo Testamento traz o anúncio que Jesus está vindo, né? Aí Jesus vem, por meio do Espírito Santo, Nossa Senhora corajosa, hoje diz assim, olha, Deus quer saber, você vai querer passar por tudo isso, você vai querer ser a mãe dele. Aí Maria muito, sim, disse sim. E aí, me arrepiei todinha agora, Nossa Senhora, ela está aqui na minha frente, pessoal, eu agora... se fosse filme, o cabelo estava assim, né? Como Einstein. Exatamente porque Nossa Senhora, ela teve coragem, ela disse sim, aí o verbo se fez carne. Então, a carta de Deus, eu achei lindo isso que você falou, Fernando, porque realmente é a carta de Deus. Deus, ele se transformou, né, em carta viva. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tudo que tem na Sagrada Escritura, o Novo Testamento, e Jesus fortalece isso no Evangelho, diz, olha, Pedro, ou assim podia dizer para os evangelistas, vocês estão escrevendo isso aí, mas isso não é obra de vocês, não, olha a humildade. É o Espírito Santo que está dizendo que é assim. Né? Então, olha como tudo vai se encaixando, né? Deus sentiu que o homem, como ele é concreto, ele precisava sentir o que era o homem, e o homem sentiu o que é Deus. Aí Deus vem, nasce de Maria, habita entre nós, e a gente fica conhecendo o Pai, né? Então, você olha o filho, vê o pai. Quer ver o pai? Olha o filho.
Então, como é importante a Bíblia, né? Então, quando a gente tem essa certeza da Bíblia, da Sagrada Escritura, e tem mais coisa aí para a gente ver, mas por enquanto a gente está tratando da Sagrada Escritura, que é onde está tudo, não dá para chegar na igreja e escutar a palavra de Deus de qualquer forma. Se eu vou pegar um livrinho para ler, às vezes eu estou chateada, 14, 15 anos, estou triste, tanta coisa. Abre a Bíblia. Só que abre, depois o Fernando vai explicar melhor isso. Abre, mas pede a inspiração do Espírito Santo. Abre assim, oh meu Deus, hoje está tão ruim, estou meio deprimida, está um tédio, não estou podendo sair com os colegas, ir do cinema, papapá. Jesus fala para mim, a gente abre, de repente Deus fala uma coisa, uma frase, uma palavra. Olha o esforço, como Deus nos ama, né? Deus veio, se tornou homem, morreu por nós e ainda nos salvou. Então não dá para escutar a palavra de Deus de qualquer forma. Né? Tem que pedir a intercessão do Espírito Santo. Né, Fernando? É isso mesmo. É muito inspirador, né? O que todo esse movimento, né, deixou, nos legou, né? E mais uma vez eu gostaria de convidá-los a refletir, enfim, particularmente, como funciona essa dinâmica de Deus, né? Essa dinâmica do reino. Como ela funciona? Olha só, olha as coisas que Deus legou para a gente, né? Uma escritura aqui, relatando aqui a passagem de Jesus, por aqui, do Cristo, né? O evangelho de hoje, falando textualmente que estamos lidando com um Deus vivo, certo? Esse Deus que está escrito nos evangelhos, eles não estão só escritos lá. Ele está aí na sua vida. Está aqui agora. Ele é vivo. Você pode pedir. E ele fala que quem pedir iluminação do Espírito Santo, ele vai conceder. Então peça. Peça que o Espírito Santo ilumine, que o Espírito Santo te dê os seus dons, derrame os dons. É para isso que a gente está aqui na Crisma. É para que você receba os dons do Espírito Santo. Certo? Os 7 dons do Espírito Santo. E então ele deixa a Escritura, ele deixa a Eucaristia. Se a gente está falando tudo isso, imagina como é que a gente vai explicar a Eucaristia, assim, aquela profundidade que é o próprio Deus ali se fazendo pão, né, de maneira humilde, certo? Cristo como sendo a carta de Deus para nós, olha aí. Então a gente tem uma série de sinais e sinais vivos, né? É bom que a gente preste atenção nisso aí. E não vamos cair em qualquer gnosticismo que surja por aí. Qualquer falsa espiritualidade, aquela que inclusive é bastante ardilosa a ponto de te elevar, né? E te fazer crer que você é o Deus, tá? Que você é o escolhido, que você é o poderoso. Não, isso a gente não pode cair nessa. Porque isso aí são artimanhas para nos tirar da verdadeira fé, da verdadeira essência e nos tira de procurar o verdadeiro Deus, Deus vivo. Se uma coisa que te tira, né, os ídolos te tiram dessa procura, te desviam o caminho, então, né, a gente sabe que a gente pode pressupor que isso está errado, mas podemos cair, porque, como eu disse, são artimanhas, são coisas ardilosas que vai te colocar, te eleva numa posição, você começa a achar aquilo legal, o ser humano, né, nós, né, então a gente tem que, para isso que a gente, e voltando agora um pouco,
Lá na questão 13, né? Pode a igreja enganar-se em questões de fé? Então, mais uma pergunta bem espinhosa, né, para a igreja, mas ela é muito simples de resolver. Como a gente estava conversando no encontro passado, a igreja está aí para ser o nosso porto seguro, que não sejamos barcos sem vela. A qualquer vento, né, aquilo ali desvia a nossa atenção. Outra coisa também, né, acho que a gente já tem caminhando para o final, né, Irânia? Mas eu acho que a gente pode continuar também essas discussões, né, nossos encontros, eles estão, fazendo sempre retomando os assuntos. Você quer fazer uma palavra final, Irânia, aí, para a gente poder prosseguir? Como que você acha que a gente faz? Então, Fernando, eu acho que toda nossa conversa hoje, né, nos traz fortemente a fé, no que acreditamos, né? E que a Sagrada Escritura se a gente acredita que lá, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né, lá está escrito tudo que a gente precisa. Uma das questões que Jesus falou foi exatamente: pedis e eu te atenderei. Está precisando de alguma coisa, Fernando? Está precisando de alguma coisa, Jair? Está precisando de alguma coisa, Mariana? Natália? João Vitor? Igor? Está precisando? O que você está precisando? Semana passada, a gente fez essa reflexão, né? Porque será que a gente sabe pedir, de fato, orar, pedir? Então, onde é que eu posso ter essa certeza? Na Bíblia, na Sagrada Escritura. E aí, Fernanda, eu queria pedir, se ela quiser contar, que no final da nossa oração a gente fez um pedido. E o pedido que nós fizemos por intercessão na nossa catequizanda Natália, e eu queria que ela contasse essa experiência para a gente acabar com chave de ouro. O que ela sentiu, né? O que foi essa semana? Fizemos um pedido, todos nós, a Deus. E aí, como é que foi essa experiência? Você pode contar, Natália? Rapidinho. Quero te ver. Isso. Olha lá. Conta pra gente. Assim, por meio da oração, quando a gente estava orando ali, pedindo pelo meu cunhado, ou por outras coisas também, eu senti que era uma forma de conexão, sabe? Com Deus e entre a gente também. Todos unidos por uma causa, e eu achei muito importante isso, sabe? Foi isso que eu senti. E como é que tá a sua cunhada? A Jéssica, até aprendi, não? Ela levou alta. Ela tava na UTI e ela levou alta. Agora ela tá bem. Tá? Olha que lindo, gente. Né? É a fé. Né? A Natália, ela acreditou. E aí ela pediu a Deus. Pedir, recebereis. Então é isso, não tem mistério. Não precisa ser novo, velho. Não, é só se conectar com Deus, pede. Às vezes a gente pede coisas que não é bem a vontade de Deus. Mas quando ele tem outros planos, e a gente acha, né? Mas no caso da Jéssica, ele resgatou a Jéssica, né? Quantos não tiveram que ir para o céu, que eu acredito, né? Então é isso, vamos acreditar na palavra de Deus, gente. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro, é a carta. Amei isso, Fernanda. É a carta de Deus para nós.
Então, cada um de vocês deve estar com um pedidozinho aqui também no coração. Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos fazer o nosso pedido, né? Quem não quiser fazê-lo aqui, pode pedir no coração que a gente reza, mesmo assim. Mas saibam que eu, Fernando e todos vocês, nós fomos chamados para estar aqui, falar de Jesus, falar de Deus, falar do Espírito Santo, falar de Maria. A gente não foi chamado por acaso, né? Nós não estamos aqui juntos por acaso. E eu sinto muito forte no coração exatamente isso, que essa semana, né, Natália, foi legal que a gente ficou se comunicando, trocando, e nós estamos aqui, viu? Olha, tanto eu, se eu precisar, eu vou pedir ajuda a vocês, né, a Fernanda, a vocês, a meu coordenador, minha coordenadora da catequese, ao padre, quem precisar eu peço. Vamos interceder, eu também assim, vamos interceder, pedir Jesus, e eu peço também lá, porque eu peço toda hora, chego e incomodo. Então, vamos pedir, vamos nos aproximar, vamos colocar Jesus do nosso ladinho como nosso amigo, segura na mão de Deus, né? Então, foi muito legal, então eu quero dizer isso, que nós estamos aqui para conversar, trocar uma ideia. Sei lá, de madrugada eu não consigo dormir, estou meio triste, meu avô não está legal, a minha tia não está legal, ou eu tive algum problema. Manda uma mensagenzinha lá para a gente, ou manda para mim, Fernando, que a gente vai estar aqui sendo um pouquinho, né, da mão, segurando na mão de Deus, junto com você, tá bom? Então, eu acho que essa experiência com Natália fez isso com a gente. Nos aproximou mais. Eu me senti muito junto da Natália, senti ela muito junto a mim essa semana, né, Natália? Com a avó da sua amiga também. Então, a gente foi trocando, e é isso. Nós somos um só agora, nós fomos chamados. E eu quero agradecer muito essa oportunidade. Né? É isso, Fernanda e Natália, quem quiser pedir mais alguma coisa para essa semana, a gente pede, né? E agradecer, eu acho que a nossa oração hoje é de agradecer a Deus pela alta da Jéssica, pela nossa semana, com aqueles leprosos que Deus curou, e só um que voltou e disse, obrigada, tá? O resto foi embora, nem agradeceu. Então, temos que agradecer, né? Obrigada, Senhor, por estar conosco, por essa hora, por esse momento. É isso. Legal, gente. Muito bom, graças a Deus, Natália. Que maravilha, né? Que notícia boa. Muito bom. Muito bom. As palavras da Irânia também, né? Acho que já fechou aí. Agora eu tive um probleminha aqui, que é o seguinte, eu reinstalei aqui o meu sistema e eu não sei onde está mais o meu de capturar a imagem, que eu fazia chamada. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês que desse um presente aí no chat, para mim poder saber quem está aqui. E aí, depois fazer a chamada assim, pode ser? É só escrever um presente aí, antes da gente encaminhar para as... Marco, Elisa, Letícia, Heitor, Maria Clara, Bárbara, João Miguel, Mariana, João Vitor, Natália. Quem mais? Quem mais? Ana Luísa. Estou aqui também. E quem tal mostrar as carinhas aí? Todo povo bonito, rapaz. Quero ver. Lá, gente, tá faltando gente aí, tá? Deixa eu ver. Tá faltando gente. Tem 12, a Ítalo, 13 de 20. Tem 19 aí. Cadê os meninos? Aí, Ítalo, isso. Gente aí, pessoal, quem estiver ouvindo, vai ficar sem. Então é isso, né? Vamos lá, Irânia? Vamos lá. Então, Obrigado, com esse coração
Obrigada, obrigada. Com esse coração cheio de amor, de agradecimento, né, a Deus, né, por uma notícia boa, né, Natália? E por outras boas que virão, em agradecimento por a nossa vida, por agradecer por a gente poder estar aqui, enquanto muitos estão pensando em coisas ruins, estão pensando contra os outros, a gente está aqui nesse momento pensando em Deus. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Deus é amor, né? Então, em agradecimento, eu queria saber, tem alguém que queira fazer mais um pedido para essa semana, para a gente ficar lá orando, pedindo a Jesus, Nossa Senhora. Se tiver algum pedido, se tiver vergonha, bota no chat aí que a gente lê. Tá? Tem alguém? Não, né? Então vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, da oração cheio de agradecimento a Deus por tudo, por ser a nossa carta, por mandar Jesus como a nossa carta, né, de Deus para nós, por Nossa Senhora por ter aceitado esse desafio de receber a carta de Deus, que é Jesus Cristo. Amei isso. Então vamos lá, gente. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Deus, que Jesus, Nossa Senhora, né, esteja sempre conosco. Amém. Bom domingo, boa semana, cheia do Espírito Santo. Tudo iluminado, igual essa luz aí atrás da Natália, toda cheia de graça e luz. É isso, gente. Fique com Deus. Beijo para todo mundo. Aí, Fernando. Tchau. Vamos com Deus. Tchau. Fica com Deus. Gostei da Bárbara também. A Bárbara ficou com... Tchau, Pablo. Beleza. E aí, Jair? Jailson é formoso. Jailson é formoso com essa de gravata, terno, barba feita. E aí, Irane? Então, o Jair não está aí. Tá, não. E aí, Fernando? É isso aí, né? Oi? Ai, foi ótimo. Cada dia tem sido melhor. Ai, Deus do céu. Tá legal, né? Rapidinho, assim a gente consegue falar. Depois, né? Pois é, a gente fica embebido como ontem na nossa formação. Eu estou embriagada agora do Espírito Santo, coisa boa. Ai, olha, Fernando, que inspiração do Espírito Santo, hein? Amei a questão da carta de Deus. Maravilha. Isso... É Deus botando as palavras na boca da gente, né? O Espírito Santo.
É. Pois é, meu amigo. Brigadão aí, viu? Obrigado a você, Irani. Tá, brigadão mesmo. E aí, como é que tá falando e as crianças também? Bem, graças a Deus. Salvador melhorou, graças a Deus. Ah, pois é, a gente está conectada com a Jéssica, que eu lembrei que você pediu do Salvador também, graças a Deus, né? Aquele dia mesmo, Ah, oi? aquele dia mesmo, a gente deu uma colheradinha de chá. Eu pensei, não, tem um boldo aqui na frente de casa, né? Eu fui lá, fiz um chá, dei uma colherinha dele, e ele já começou a preparar, já levantou, começou 10 minutos. Eu acho que foi a intercessão do Espírito Santo no chá de boldo, com certeza. Inspirando, né? Agora eu vou lá, vou meditar um pouco sobre tudo isso, né? Que daqui a pouco começa. Você vai na missa, hoje eu falei com o Lourenço que hoje eu ia na igreja. Não tem que dar nome mais não, né? É só ir. Só ir. Agora mais cedo, só, né? E não pode criança ainda, né? Só nós. Foi liberado pessoal com mais de 60. Aí eles vêm lá, mas está tudo. E tem que ser, né? Porque a coisa ainda está muito difícil, não está fácil, não. Ah, mas hoje eu preciso ir na igreja comungar, receber a Eucaristia, porque tá chamando assim. Então tá, né? Fica com Deus, tá bom? Um abração, tchau, tudo de bom. Me manda uma lista, pelo menos, dos alunos. Ah, tá, deixa eu te mandar aí. Vou te mandar no Tá, WhatsApp. Tá aqui, tá, jóia. é só não mandei. Tá bom. Então tá, obrigada. Um abração, fica com Deus.